Vamos começar a resolução da lista, tá ok? Bom, a primeira questão é a seguinte, vejam só. Dado o vetor V da figura abaixo, cujo módulo, isso é, cujo valor é 280 unidades, determine suas componentes retangulares, projeções ou imagens sobre os eixos x e y. Considere o seno de 30 como 0,5 e o cosseno de 30 igual a 0,87. Essa é uma questão de aquecimento, né? Eu espero que vocês não tenham encontrado dificuldade na resolução dela, não. Então, a ideia básica é a seguinte. O primeiro passo, né, para a resolução dessa questão é você colocar aí um sistema de eixos XY, ou seja, o plano cartesiano. Tá bem? Então, eu vou colocar aqui esse plano cartesiano para a gente poder ver, né? E eu vou aproveitar essa linha pontilhada que eu já deixei aqui e vou chamá-la de eixo X. Tá ok? No pé do vetor, eu vou colocar aqui, então, um outro tracejado vertical, que eu vou chamar aqui de eixo Y. Então, automaticamente, eu tenho o meu vetor V, e aqui o sistema de plano cartesiano colocado em relação a esse vetor V. Bom, eu vou construir agora as imagens ou as projeções ou componentes do vetor V nos eixos X e Y. Então, a gente vai na ponta do vetor V, faz um tracejado até o eixo X, vou construir aqui onde esse tracejado chegou, eu vou construir em cima do eixo X um vetor. Esse vetor que eu estou construindo aqui em cima do eixo X, ok? Ele é a minha imagem de V no eixo X. Epa, tá difícil de riscar aqui, hein? Então, olha só, considera que isso aí é uma linha reta, tá? Então, isso que eu acabei de construir aqui, ó, é um vetor em cima do eixo X. Esse vetor, então, será a minha imagem de V no eixo X. Ele é o meu Vx. Ok? O mesmo eu vou fazer em relação ao eixo Y. Eu vou na ponta do vetor, faço um pontilhado até o eixo Y. E onde esse pontilhado chegar no eixo Y, eu vou colocar aqui uma flecha, né, a ponta do meu vetor, e vou construir em cima do eixo Y um vetor que será a imagem de V em cima do eixo Y. Essa imagem, pessoal, eu vou chamá-la aqui, portanto, de VY. Então, reparem, quando eu fiz essas duas figuras, né, quando eu criei esses dois vetores, Vx e Vy, esses dois vetores são as projeções do vetor V no meu plano cartesiano. Como nós fizemos na aula passada, né, e eu espero que vocês se lembrem disso, nós, observando essas duas projeções, Vx e Vy, a gente pode perceber, a gente consegue perceber que o ângulo de 30 graus aqui, ó, está entre o vetor V e o vetor Vx. Então, veja que o ângulo de 30 graus toca aqui, ó, no vetor Vx. Isso significa que o Vx está com ângulo. E lembrem-se, co é cosseno, sen é seno. Vejam que o Vx toca no ângulo de 30, ele está com ângulo de 30. E o Vy, o ângulo de 30 não toca nele. Então, automaticamente, o Vy está sem o ângulo de 30. Então, a gente pode escrever os vetores, as componentes Vx e Vy, usando a linguagem matemática do seno e cosseno. Ok? Então, vejam, como o Vx está com ângulo, nós vamos escrever que Vx é uma imagem de V e ele está com ângulo, com cosseno de 30. O Vy, por sua vez, reparem que aqui no Vy nós não temos um ângulo. Então, ele está sem a presença do ângulo. Então, o Vy é a imagem de V seno de 30 graus. Então, veja, com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Uma vez que eu escrevi as componentes do vetor utilizando o linguajar seno e cosseno, nós vamos resolver essas duas expressões para determinar os valores de Vx e de Vy. Tá ok? Então vamos lá.
Substituindo os valores que a questão nos deu, nós saberemos então que Vx é dado pelo valor do V, que de acordo com a questão vale 280, multiplicado pelo cosseno de 30. Repare que o cosseno de 30 é 0,87. Se a gente resolver essa operação, certo? Se você for lá, pegar 280 e multiplicar por 0,87, você vai achar 7 vezes nada, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 2, 14, com 5, dá 19. Beleza? Então tá aí. 8 vezes nada, 8 vezes 8, 64, vão 6, 8 vezes 2, 16, com 6, 22. Então nós vamos encontrar aqui 0, 6, 9 com 4, 13, vai 1, 1 e 1, 2 e 2, 4, desce o 2. Nós temos duas casas depois da vírgula, então nós temos aqui duas casas depois da vírgula. Portanto, nós descobrimos aqui agora que a componente Vx do nosso vetor V, ela tem um módulo, isso é, ela tem um valor de 243,6 unidades. Esse aqui, ó, é o módulo do nosso vetor Vx. Uma vez que eu achei o Vx, eu passo, então, para o cálculo da componente Vy. E aí você tem, então, que o Vy será dado pelo valor do V. E vejam que o valor do V, como foi dado no exercício, é 280. E o seno de 30, por sua vez, é 0,5. Eu vou colocar aqui essa operação para a gente fazer, né? 5 vezes nada é nada, 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Portanto, a componente Vy do vetor V vale, na verdade, exatamente 140 unidades. Reparem, usando então as operações de seno e cosseno, nós conseguimos determinar, nós conseguimos decompor o vetor V em duas componentes, Vx e Vy, e reparem que nós conseguimos, utilizando os valores de V, seno e cosseno de 30, nós conseguimos determinar, então, os valores de Vx e de Vy. Essa é a solução da primeira questão. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pode me interromper a qualquer momento, tá ok? Vocês têm alguma pergunta ou podemos passar para 2? Pode passar para 2. Na questão número 2, eu dei a vocês um vetor F. O vetor F, ele tem um módulo, quer dizer, ele vale 800 unidades. E eu pedi para vocês calcularem, representar e calcular, né, as componentes Fx e Fy do vetor F, considerando que o seno de 60 é 0,87 e o cosseno de 60 é meio. Então vamos lá. Primeira coisa, colocar o sistema de planos, o nosso plano cartesiano, sistema de eixos x, y. Vou aproveitar esse pontilhado aqui, ó, e vou chamá-lo de eixo y. No pé do meu vetor, eu vou colocar aqui um segundo tracejado, e esse segundo tracejado eu vou considerar como sendo meu eixo x. Primeira coisa que você faz para decompor um vetor é colocar os eixos x, y. Segundo passo, você vai lá na extremidade do vetor, que eu chamo às vezes de cabeça do vetor, né? E deixa essa ponta do vetor cair aqui, ó, no eixo y. Faz um tracejado da ponta do vetor até o eixo y. Com esse tracejado, nós vamos colocar aqui, ó, uma flecha, uma seta, ok? E vamos representar em cima do eixo x o componente ou a imagem do meu vetor F no eixo x. Faça de conta que isso aí está certo, tá? Então, nós vamos ter aqui a imagem de F no eixo x. Essa imagem de F em x, eu vou chamar de Fx, ok? Ela é um vetor também. Agora, eu vou repetir o procedimento em relação ao eixo y. Eu vou fazer um tracejado até o eixo y. Lá no eixo y, eu vou colocar uma seta, uma flecha, né? E aí, eu vou completar essa flecha em cima do eixo y, construindo a imagem do vetor F em cima do eixo y.
essa imagem do vetor F em cima do eixo Y é a componente de F no eixo Y, que eu vou chamar aqui agora de FY. Uma vez que você representou os dois componentes, Fx e Fy, você vai lá e escreve essas componentes utilizando seno e cosseno. Então, nós vamos escrever aqui quem é Fy e aqui quem é o Fx. Então, reparem o seguinte. Vamos olhar aqui na minha figura para ver qual dos dois está com ângulo e qual dos dois está sem ângulo. Note que aqui, ó, tá ok? Entre o Fy e o F, nós percebemos que existe um ângulo de 60. E note, essa curvinha, essa voltinha que representa o ângulo de 60, ela toca, ela encosta aqui no vetor Fy. Portanto, o vetor Fy está com ângulo. Logo, eu vou dizer que o Fy é a imagem de F com ângulo. Com ângulo significa cosseno do ângulo, cosseno de 60. Olhando aqui embaixo o componente Fx, a gente percebe que o ângulo de 60 não toca na componente Fx. Portanto, a componente Fx está sem ângulo. Ora, portanto, o Fx é a imagem de F, só que ela está sem o ângulo de 60 graus. Então, vejam, usando essa brincadeira do com e do sem, eu consegui escrever as duas expressões matemáticas que representam, tá, o cálculo, né, que permitem calcular os módulos dos vetores Fx e Fy. Então, agora eu vou fazer esse cálculo. Como? Substituindo os valores nessas duas expressões. O meu Fy será, portanto, o valor de F, o módulo de F, que de acordo com a questão é 800 unidades. O cosseno de 60 foi dado, vale 0,5. Portanto, o Fy é o resultado dessa operação. Vou pegar 800 e multiplicar por 0,5. 5 vezes nada é nada, 5 vezes nada é nada, 5 vezes 8 dá 40. Como nós temos uma casa depois da vírgula, vou deixar uma casa depois da vírgula, e aí 800 vezes 0,5 vira, então, 400. Portanto, a minha componente Fy do vetor F vale 400 unidades. Vejam, calculei uma das componentes. Agora eu vou calcular a componente Fx. Prestem atenção, vou fazer a mesma coisa. O Fx será, na verdade, o valor do F, que de acordo com a questão é 800, multiplicado pelo seno de 60. O seno de 60 foi dado 0,87. Portanto, o módulo do Fx será o resultado dessa operação. Então, eu vou pegar 800 e multiplicar por 0,87. 7 vezes nada é nada, 7 vezes nada é nada, 7 vezes 8, 56. 8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 8 vezes 8, 64. Então, a minha conta é 0, 0, 6 com 0 é 6, 5 com 4, 9, desce o 6. Vejam, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Reparem, portanto, que o Fx tem como módulo o valor 696 unidades. Então, vejam, eu acabei de determinar, usando as expressões seno e cosseno, e construindo as imagens do vetor Fx e Fy, eu identifiquei o módulo desses dois vetores, dessas duas imagens, ou dessas duas componentes, ou ainda projeções de F. Entenderam? Vocês conseguiram ver aí? Eu acho que todo mundo fez essas duas primeiras questões, não é isso? Acho que a coisa começou a agarrar nas duas últimas, beleza? Então, essa aqui é a resolução da segunda questão da lista. Essa aqui é a resolução da primeira questão da lista. E agora nós passaremos para a terceira questão da lista. A terceira questão é uma questão que eu coloquei para induzir vocês ao erro. Por isso que eu pus esse tense aí primeiro. Tá ok? Mas era só para jogar vocês no buraco. As componentes de um vetor V valem Fx 30U e Vy 40U. Desculpa, Vx 30U e Vy 40U. Qual é o módulo do vetor V? Pessoal,
Tentei pegar vocês, eu espero não ter conseguido, mas se conseguir, ótimo. Então, se você tem uma componente VY e tem uma componente VX, certo? Estas são as duas componentes de V. Ah, mas como é que eu crio essas componentes, né? Utilizando meus eixos, sistema de eixos VX, VY. Note que o VY vale 40 unidades e o VX vale 30 unidades. Essas duas componentes nasceram de um vetor V. Onde está o vetor V? Pessoal, para construir as componentes aqui na questão anterior, eu fui na ponta do vetor V, fiz um pontilhado em direção ao eixo Y, um pontilhado em direção ao eixo X. Reparem que esse procedimento eu realizei nas duas primeiras questões, tá ok? Então veja, fiz esse procedimento, fiz os pontilhados, aí eu desenhei VY e VX. Ó, FY, FX. Aqui o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou te dando o contrário, estou te dando o VY e o VX e pedindo para vocês acharem o F. Como é que você vai fazer para você achar o F? Banana, olha só que bacana. Olha aqui, ó. Simples demais. Você vai nas pontas dos componentes Vx e Vy, ou seja, na ponta dos dois vetores Vx e Vy, e faz um pontilhado. Faz um pontilhado, ó, Vy faz um pontilhado aqui, Vx faz um pontilhado aqui, e aí você deve estar lembrando que você já viu isso. Isso aí é chamado de regra do paralelogramo. Então, usando a regra do paralelogramo, você faz esse pontilhado, automaticamente nós construímos aqui um paralelogramo, que é um retângulo, né? Uma figura com 4 lados paralelos. E aí eu vou criar o vetor V, fazendo a diagonal desse paralelogramo. A diagonal começa aqui no encontro dos vetores e vai até o encontro dos pontilhados. Então aqui, ó, eu tenho o meu vetor V. Eu estou representando aqui o meu vetor V. Então saca só. A representação de V, então, está feita. Está aqui, ó, o vetor V. Eu vou simplesmente calcular o valor desse V. Beleza? Aí você vai e fala assim, cara, como é que eu vou calcular o valor desse V? Muito simples. Se você não percebeu ainda, saca só. Eu tenho aqui o vetor V, beleza? Tenho aqui o vetor Vx, tá aqui, ó. E eu tenho aqui, ó, o vetor Vy. Reparem que isso aqui está na cara. Trata-se de um triângulo retângulo, ok? Se você tem um triângulo retângulo, você conhece uma relação importante entre os lados dele, que é chamada de Teorema de Pitágoras, ok? E aí nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. Como? Uai, o módulo do vetor V ao quadrado é dado pelo Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. E aí, então, você sabe, ou pelo menos imagina, né, que já é possível saber quanto vale o vetor V. Pois o V, né, o quadrado, o V ao quadrado, será então o valor do Vx ao quadrado, que é 30 unidades ao quadrado, mais o Vy ao quadrado, que é 40 unidades ao quadrado. Logo, o meu V ao quadrado será 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado, 1.600. Portanto, o V ao quadrado vale, na verdade, 2.500. Logo, eu tiro a raiz quadrada dos dois. A raiz quadrada de V, a raiz quadrada de V quadrado é V. Nós vamos ter aqui, então, que o valor de V será a raiz de 2.500. Olha, pessoal, a raiz de 2.500, tá ok? Você pode procurar essa raiz. Mas se você vê que 2.500 é um 25, olha aqui, ó. É 25, cara. E esses dois zeros aqui, ó, é só você enxergar 2.500 como sendo 25 vezes 100. Veja, 25 vezes 100 é 2.500. Então, qual que é a raiz de 2.500? É a raiz de 25, que você sabe que é 5, vezes a raiz de 100, que você sabe que é 10. Beleza? Então, automaticamente, nós descobrimos assim que o V tem como módulo, como valor,
50 unidades. Esse aqui é o módulo do vetor V. Tá beleza? Então aí, uma mera e simples aplicação do nosso velho conhecido Teorema de Pitágoras. E aí, alguma dúvida, alguma observação, por favor, falem, fiquem à vontade. Ô, Cleone, precisava fazer o desenho que você fez? Ou podia só fazer essa lógica e fazer o cálculo? Não, não precisava de fazer o desenho, não. Eu só fiz o desenho para mostrar para vocês, né, de onde, por que que eu apliquei o Teorema de Pitágoras. Mas quando você conhecer as componentes de um vetor, né, a componente x, a componente y, para encontrar o módulo do vetor, você já pode aplicar automaticamente o Teorema de Pitágoras, tá ok? Ok, muito obrigada. A questão número 4 é uma situação que aplica, né, a decomposição de vetores. Vou dar uma diminuída aqui para a gente sobrar espaço. Então, essa aqui, além da gente fazer a decomposição de vetores, nós temos que fazer a representação das forças que atuam aí, né, nessa situação. Então, a situação é a seguinte. Você tem um homem puxando uma caixa de 100 quilos, utilizando uma corda, conforme mostra a figura a seguir. Você percebe que a corda não está vertical, não está na horizontal. Nós temos aí uma corda inclinada. E veja que essa inclinação da corda tem um ângulo de 30 graus. Então, a tensão, a força de tensão ou tração aplicada através dessa corda também terá essa inclinação aí de 30 graus. Beleza? Bom, a pergunta é a seguinte. Represente todas as forças que atuam sobre a caixa. B. Calcule o módulo do peso da caixa. C. Iguale as forças opostas e determine os módulos de todas as forças que atuam sobre a caixa. D. Use a equação do atrito, FA igual a μ vezes N, e calcule o coeficiente de atrito μ entre o solo e a caixa. Bom, nós vamos fazer cada parte, tá? Com bastante calma. Então, pessoal, é muito comum a gente representar as forças, ok? Na própria figura. Porém, isso costuma gerar uma certa confusão. Sujar, porque a figura é muito cheia de informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, a representação das forças numa caixinha. Vou colocar aqui uma caixinha aqui do lado, tá ok? Nessa caixinha, eu vou representar cada um dos vetores que corresponde a uma força que atua nessa caixa. Primeiro, nós já conhecemos que existem 4 forças principais da natureza. Essas forças são, nós já sabemos, o peso, que é a força com que o planeta Terra atrai os corpos para o seu centro, beleza? Nós temos a força normal, que é a força de sustentação de uma superfície sobre um corpo que é colocado em contato com ela. Nós temos também a força de tensão ou tração. Eu vou sempre chamar de tensão, que é uma força que é aplicada quando existe corda. No nosso caso, aí nós temos uma corda. E nós temos ainda a chamada força de atrito, que é aquela que age em um corpo quando ele está em movimento ou quando ele tem pelo menos a tendência ao movimento. Lembrando que o atrito é sempre contrário ao movimento, tá? E essa força de atrito ela é sempre paralela à superfície. Aí, no caso, paralela ao solo. Beleza? Então vamos ver. Quais dessas forças agem nessa caixa? Essa caixa tem peso? Tem. Todo corpo, pessoal, tem peso. Todo corpo que tem massa aqui na Terra, ele necessariamente tem peso. Então nós podemos representar o vetor peso, lembrando que a força peso é uma força que aponta para o centro da Terra. Então ela tem que ser um vetor vertical para baixo, ok? A gente sempre representa o peso com um vetor vertical para baixo. A caixa está apoiada numa superfície. A superfície, no caso, é o solo aqui, ó, onde a pessoa e a caixa estão apoiados. Mas eu quero desenhar as forças que agem na caixa. Então, o solo sustenta a caixa e essa força de sustentação é a força normal. Lembre-se, a força normal sempre aponta para o lado contrário da superfície. Veja que a superfície está embaixo da caixa. Então, a normal irá apontar
para cima. Então, você tem aqui, ó, um vetor para cima que representa a força normal, que é a sustentação do solo sobre a caixa. A pessoa puxa a caixa com uma corda. A corda exerce na caixa uma força de tração. Então, nós teremos, vejam bem, a tração, ela sempre é colocada na mesma posição que estiver a corda. Então, reparem, na minha figura, notem que a corda está inclinada. Então, eu vou representar a força de tensão aqui também inclinada, igual à corda, igualzinho à corda. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá beleza? A nossa força de tensão. Toda vez que tiver corda, tem uma tensão. Ah, professor, e não vai ter a força do homem na caixa? Não. O homem não faz força na caixa. Ele faz força na corda. A corda, por sua vez, faz força na caixa. Por isso que eu representei aqui apenas a tensão, porque é a corda que está em contato com a caixa. E veja, se a pessoa está puxando a caixa para a direita, significa que a caixa tende a se mover para a direita. Logo, existe uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito. Se a tendência da caixa se mover é para a direita, nós teremos aqui, então, uma força de atrito agindo na caixa, que será para a esquerda. Tá ok? Essa força de atrito sempre contrária ao movimento. Então, vejam, quando você tiver uma situação que envolve forças, a primeira coisa a fazer é representar as forças que agem no corpo. Tá certo? Ah, mas como é que eu vou pensar nessas forças? Você vai pensar nessas forças, lembrando que as 4 principais da natureza são essas. Tente encaixar essas 4 forças na situação que você tem. Ah, mas e se tiver uma outra força? E se o homem estivesse empurrando a caixa com a mão? Ora, pessoal, se o homem estivesse empurrando a caixa com a mão, por exemplo, repare, vou fazer uma figurinha aqui rápida. Ó. Você tem uma pessoa, ok? Essa pessoa, por exemplo, estaria empurrando a caixa com a mão. O que ia acontecer? Eu teria uma força para cá que não seria tensão. Seria, na verdade, a força aplicada pela pessoa. É claro que essa força não tem um nome específico. Tá? Eu iria representá-la simplesmente chamando-a de força da pessoa. Tá ok? Mas não é o caso. Vamos tirar isso aqui fora para não causar confusão. Então, essas são as forças que agem na caixa da minha questão. É o momento de eu perguntar a vocês. Alguém não entendeu essa representação dessas forças? Estas são as 4 forças que eu vou utilizar aqui agora para me resolver a questão. Vejam que essa figura, pessoal, já resolve, tá? Essa figura, essa imagem que eu criei aqui, é a resolução do meu item A aqui da minha lista de exercício. Alguma pergunta sobre ela, por favor? Isso aqui está resolvido. Então, vamos continuar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero calcular, de acordo com a letra B, o módulo do peso da caixa. Ora, como é que eu calculo o peso da caixa? Lembrem-se daquela brincadeira, né? Por que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso. Pão é muito gostoso. PMG. Essa é a expressão do cálculo da força peso. Lembramos que ela e o atrito são as 2 forças que têm uma formulinha, uma equação que nos permite calculá-las. Então, eu vou calcular aqui o peso da força. O peso da caixa. Então, o peso da caixa será a massa da caixa. Vejam que na questão eu digo para vocês a massa da caixa. Eu digo que a caixa tem 100 quilos. Então, o peso será 100 multiplicado por 10. Ora, pessoal, 100 multiplicado por 10 está na cara, né? Nós teremos aí, então, um peso cujo módulo, o valor, vale 1000 newtons. Está aqui o peso da caixa. Repare, eu acabei de resolver o item B da lista.
Agora nós vamos fazer o item C. Iguale as forças opostas e determine o módulo de todas as forças que atuam na caixa. Agora o bicho pega. Agora é a hora do bicho pegar. Por que o bicho pega? Porque se você olhar para essa figura que eu fiz aqui, ó, tá? Essa figura que eu acabei de destacar aqui agora, se você olhar para ela, você percebe que essa figura, ela não tem todas as forças opostas. A gente percebe, por exemplo, que a normal e o peso são opostos. Mas a gente vê também que o atrito não é oposto à tensão. Veja bem, cuidado aí, tá? Para duas forças serem opostas, elas precisam apontar para lados contrários e elas têm que ter a mesma direção. O que é ter a mesma direção? Ou as duas são horizontais, ou as duas são verticais, ou as duas são inclinadas. Repare que a tensão é inclinada, o atrito é horizontal. Isso não é um par de forças opostas. Então eu vou pegar essa figura aqui, ó, e vou fazer uma molecagem, tá? Eu vou trazer essa figura aqui para baixo e eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar a decomposição de vetores para que apareçam nessa figura as forças opostas. Isso não é óbvio. Então prestem muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Se vocês olharem para essa figura, a gente percebe de novo que a normal, ok? A força normal e a força peso são opostas. Mas não há uma força oposta ao atrito, porque não há uma força horizontal desse lado de cá. E não há uma força oposta à tensão, porque eu não tenho uma força inclinada aqui para baixo. Então eu vou ter que fazer alguma força aparecer aí. Quando você tem um sistema de forças onde aparece pelo menos uma força inclinada, você faz a decomposição de vetores. Como é que nós vamos fazer essa decomposição de vetores? Você vai lá no seu sistema de forças, onde você fez a representação das forças, e coloca os eixos X e Y. Você coloca o plano cartesiano. Então está aqui, ó, o meu eixo Y, e eu vou colocar aqui, ó, em cima da força de atrito, o meu eixo X. Ok? Repare que quando eu coloquei o eixo X e o eixo Y, algumas das forças que eu havia representado estão em cima desses eixos. Se você observar, a força de atrito está em cima do eixo X. A força normal está em cima do eixo Y. A força peso também está em cima do eixo Y. Somente a força T não está em nenhum desses eixos. Então, o que nós vamos fazer? Como a força T não está em cima de eixo nenhum, nós vamos pegar essa força T e nós vamos fazer a decomposição de vetor com ela. Ou seja, eu vou criar para essa força T uma componente X e uma componente Y. Eu vou criar aqui, ó, uma componente TX, beleza? E ó, olha que bacana, ó, eu vou criar a componente TX aqui no eixo X, beleza? E vou criar aqui, ó, de lado, porque já existe um vetor normal, então vou fazer ele aqui de lado, ó. Vou fazer aqui do lado, ó, olha aí, ó. Eu estou criando aqui do lado da força normal, eu estou criando um vetor que representa a componente TY da minha força de tração T. Se você observar aí agora, a partir do momento que eu criei as componentes TY e TX, eu passo a ignorar esse vetor T. É como se o vetor T não existisse mais. E eu passo a trabalhar apenas com o TY e com o TX. Repare que ao criar TX, ao representar aqui a componente TX do vetor T, eu criei uma força que é oposta ao atrito. A força de atrito é oposta a TX. Quando um corpo está em equilíbrio, quando nós temos uma situação de equilíbrio, professor, como é que eu vou saber que é a situação de equilíbrio? Pessoal, nós estamos estudando agora a situação de equilíbrio. Todas as situações serão de equilíbrio.
Quando não forem mais de equilíbrio, nós vamos ter saído, nós vamos estar andando um pouquinho mais para frente. Então, como isso aqui representa uma situação de equilíbrio, em toda situação de equilíbrio, a força resultante é nula. Isso é decorrente da primeira lei de Newton. Um corpo só pode estar em equilíbrio, isto é, ele só pode estar sob a ação da inércia, quando as forças resultantes que atuar sobre ele é nula. Na prática, o que significa a força resultante ser nula? Na prática, pessoal, significa dizer que as forças opostas são iguais. Então, repare, na minha figura, o atrito é oposto ao Tx. Eu posso, então, escrever que se as forças opostas são iguais, eu posso escrever que a força de atrito é, portanto, igual ao componente Tx. No equilíbrio, vou repetir isso para ficar chato e para ficar memorizado, nem ser na marra. No equilíbrio, as forças opostas são iguais. Procure as forças opostas e iguale elas. Força de atrito, Tx são iguais. Agora repare, o peso que é para baixo também tem outras forças que são opostas a ele. Veja, o peso é vertical para baixo. O que é o oposto de para baixo? O oposto de para baixo é para cima. Então, se você observar, você tem aqui duas forças que são para cima. Essas duas forças são a força normal e a força TY. Então, o peso para baixo tem que ser igual à força normal e à força TY, que são para cima. Lembrem-se, nós vimos isso. Quando dois vetores apontam para o mesmo lado, ou quando dois vetores têm o mesmo sentido, a gente soma esses vetores. Tá ok? Então, eu estou fazendo isso. Então, para poder resolver essa questão, eu criei duas expressões matemáticas que são essas aqui, ó. Pessoal, eu vou tentar resolver essas expressões matemáticas. Eu não tenho outro jeito para fazer isso não, tá ok? Agora, nós vamos fazer a seguinte molecagem. Veja só, por favor, me ajude aí, hein? Me ajude aí. Vamos tentar, então, encontrar a resolução da questão. Então, vejam só. O peso é normal mais TY. O atrito é igual a TX. Tá beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós já conhecemos o peso. O peso aí, no caso, vale 1000 newtons. Então, eu vou substituir nessa expressão aqui de baixo o valor correspondente ao peso. Então, vejam só. Eu vou ter aqui, ó, que 1000 é igual a normal mais o meu TY. Beleza? Tranquilo? Essa é a primeira substituição que eu vou fazer. Agora, do outro lado, eu tenho que o atrito é igual a Tx. Como eu não sei quem é o atrito, não sei quem é Tx, eu não vou fazer nada. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos tentar escrever Tx e Ty utilizando a linguagem de seno e cosseno. Então, a primeira coisa agora que eu vou fazer é quem é Ty e quem é Tx, utilizando seno e cosseno. Só que para utilizar seno e cosseno, nós precisamos de um ângulo aqui, né? Que alguém tem que estar com ângulo e alguém tem que estar sem ângulo. Vamos então arrumar um jeito de escrever esse ângulo aqui. O que não é difícil não. Se você observar bem, a própria figura, né, já nos dá um ângulo, né? Nós temos aqui, ó, o ângulo de 30 graus. Que ângulo de 30 graus é esse? Esse ângulo de 30 graus é o ângulo que existe entre a direção horizontal e aqui a corda. Lembrando que a corda é aquela onde aparece a força de tensão. Então, na verdade, essa tensão, ela faz aqui com a horizontal esse ângulo de 30 graus. Eu só não representei ele aí, mas agora eu tenho que encontrar ele. Tá certo? Então, vejam. O ângulo de 30 graus, ele está localizado entre a tensão e a linha horizontal.
Mas vejam, a linha horizontal é o meu eixo X. Então, meu ângulo de 30 graus está entre a tensão e o eixo X. Então, nós temos aqui, ó, o nosso ângulo de 30 graus. Ao fazer isso, eu espero que vocês percebam que o ângulo de 30 toca em TX. Então, TX está coângulo. TX é a imagem de T, beleza? Com o ângulo de 30, cosseno de 30. Portanto, o meu TY, note que em TY o ângulo não existe. Olha aqui, ó, não tem ângulo aqui, ó. Então, o TY está sem ângulo. Como o TY está sem ângulo, o TY é a imagem de T sem o ângulo de 30. Lembrando que o seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é 0,87. Foi dado nas questões anteriores. Portanto, o meu TY será o valor do T multiplicado por meio. E o meu TX será o valor do T multiplicado por 0,87. Tá. E aí, vem, como diz, né, a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é a seguinte. Professor, tá, como é que eu vou resolver essa bagunça toda, né? Como é que eu vou resolver esse trem todo, sendo que eu não conheço nem o atrito, nem a normal, e também não conheço a tensão? Pois é, pessoal, aí agora é a minha vez, né, de pedir perdão para vocês. Eu esqueci de colocar aqui na figura a seguinte informação. O homem puxa uma caixa de 100 quilos com uma força. Sem essa força do homem, essa questão ela não tem solução. E essa força do homem que não foi dada na questão, mais uma vez, ela vale necessariamente, ela vale 400 newtons. Então, faltou essa informação na questão. Sem ela, pessoal, a questão não tem resolução mesmo, não. Então, eu peço desculpas, foi um erro meu, tá bem? Bom, mas eu vou continuar resolvendo a questão assim mesmo, tá bem? Aí a gente faz assim, rapidinho. Então, olha só. A força do homem, 400 newtons. Note o seguinte, olha aqui, aqui tem um detalhezinho mínimo. A força do homem não é feita na caixa. Ela é feita na corda, tá certo? Mas repare, se o homem não puxar a corda, não existe tensão na corda. Vocês perceberam isso? Olha, por que a corda tem uma tensão? Porque tem alguém puxando ela, tá certo? Se a pessoa não puxa a corda, você não tem tensão na corda. Uma corda não consegue puxar uma coisa sozinha, beleza? Então, o que acontece na verdade? A grande sacada da questão é você perceber que a força aplicada pelo homem é, na verdade, a tensão que a corda aplica na caixa. A função da corda é aplicar a força do homem na caixa. Ela transmite a força do homem para a caixa. A tensão tem o mesmo valor que a força do homem. Pessoal, vamos continuar aqui. Isso significa que o nosso TY será, então, 400 vezes 0,5. Aqui eu não vou fazer a conta, não. Nós vamos fazer direto. Olha, uma dica importante. Para ganhar tempo, lembre-se que o Enem pede da gente também a agilidade na resolução da questão. Quando você multiplica alguma coisa por meio, você está, na verdade, fazendo a divisão dessa coisa por 2. Então, multiplicar 400 por meio é o mesmo que pegar 400 e dividir por 2. Então, nós temos que o TY irá valer 200 newtons. Por sua vez, nós temos o TX. O TX eu tenho que fazer. Eu vou perder tempo aqui nessa conta, não nessa. Quem que é o TX? Ficaria 400 vezes 0,87. Essa conta eu tenho que fazer, tá ok? Então, vou fazer ela no cantinho aqui, ó. Se eu pegar 400 e multiplicar por 0,87, eu vou ter o seguinte. 7 vezes nada é nada, 7 vezes nada é nada, 7 vezes 4, 28.
8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 8 vezes 4 são 32. Então, vou ter 0,0843. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Portanto, o nosso TX irá valer 348 newtons. Olha, quando eu achei aqui os valores de TX e de TY, eu tornei possível a resolução desta expressão e desta aqui. Vamos ver? Vamos resolver primeiro essa que eu já comecei aqui, ó. Então, vamos partir para a resolução disso. Se 1000 é igual a N mais TY, vejam que o TY vale 200. Então, eu vou colocar aqui o valor de 200, correspondente ao TY, que eu achei aqui, ó. Ó o TY aqui, ó. Então, eu estou pegando o valor dele e colocando ele aqui, ó. Portanto, trazendo esse 200 para o outro lado do igual, eu vou ter que 1000 menos 200 é igual a normal. Olha que bacana, 1000 menos 200 é 800. Então, 800 é igual a normal. Achei o valor da força normal. A força normal vale 800 newtons. Olha que legal. Lembrem-se, na minha caixa agem 4 forças. A tensão, o atrito, o peso e a normal. A tensão era para ter sido dada, eu não dei, mas ela vale 400. O peso vale 1000, nós calculamos. Agora eu acabei de achar a força normal. Está faltando apenas o valor da força do atrito. Mas note aqui, ó, nessa expressão, que a força de atrito é o TX. Então, como eu já encontrei o TX, que está aqui, ó o TX aqui, ó, eu vou descobrir, então, que a minha força de atrito, que é igual a TX, portanto, a força de atrito irá valer 348 newtons. Está aqui o valor da força de atrito. Então, na minha caixa, mais uma vez, agem 4 forças. O peso, que vale 1000, foi calculado. O atrito, que eu acabei de achar, que vale 348 newtons. A força normal, que eu também calculei aqui acima, vale 800 newtons. E a tensão, que é a força aplicada pela pessoa na corda, que vale, portanto, 400 newtons. Repare, no item C da questão, pedi para vocês, iguale as forças opostas e determine o módulo de todas as forças que atuam na caixa. Aqui está o peso. Aqui está normal. Aqui está o atrito. E a tensão eu dei sendo a força do homem. Está resolvido o item C da nossa questão. Pessoal, repare, não é trivial. Não é uma coisa boba. Não é uma coisa que você resolve. A pessoa resolveu de cabeça, mas não resolveu mesmo. Aliás, resolveu sim, né? Porque ninguém tira a cabeça para resolver. Mas aí eu achei os valores que eu pensei só. Não tem como. Você tem que fazer toda essa presepada que foi feita aqui, ó, todos esses passos que foram feitos, representar a força, colocar as forças no sistema de eixos XY, decompor a força que não tiver nos eixos, igualar as forças opostas e aí automaticamente calcular o módulo de todas as forças, usando inclusive a decomposição de vetores com seno e cosseno. Essa é a resolução da questão 4. Beleza? Eu vou sugerir a vocês depois que vocês voltem, tá? Esse vídeo, revejam a resolução da questão e tentem, ok? Tentem resolvê-la aí em suas casas sozinhos. Oi. Ô, Cleobi. Sim? Aonde você vai mandar o vídeo dessa aula? Eu vou pôr no YouTube. Tá, então eu vou agora resolver a última coisa, que é o item D. É para a gente usar a equação do atrito e determinar o coeficiente de atrito μ entre a caixa e o solo. Olha, também não é uma coisa trivial, mas vamos lá. Como é que é a equação do atrito? A equação do atrito é essa aqui, ó. A força de atrito é dada por uma constante, que é o coeficiente de atrito, multiplicado pela força normal.
Isso aqui, pessoal, é o item D, tá ok? Eu esqueci de numerar aí, mas a gente vai colocando aqui. Então, na verdade, deixa eu colocar aqui para vocês não ficarem perdidos, né? Essa figura aqui representa o item A, beleza? Calcular o peso aqui, ó, representa o item B. Depois, igualar as forças opostas, quer dizer, isso aqui tudo, ó, tudo isso que está aqui embaixo representa o item C. E agora eu estou fazendo o item D. Então, a força de atrito é o Mi vezes a normal. Como é que nós vamos achar esse diacho desse Mi aqui? Pessoal, é fácil. Você já sabe quanto que é a força de atrito. Está aqui, ó. Você já sabe quanto que é a força normal. Está aqui, ó. Então, ó, o atrito e a normal já estão aqui, ó. Vamos só substituir, ok? Então, o atrito é 348 newtons. O Mi, eu não faço ideia. A normal é 800 newtons. Vejam, para me achar o Mi, basta levar esse 800 para o outro lado. Quem está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, você tem 348 dividido por 800 vai nos dar o valor do Mi. Eu vou fazer essa conta, tá? 348 e vou dividir isso por 800. Note que 348 não divide por 800. Você acrescenta um zero, 0, vamos agora. 3.480 por 800. Eu vou arriscar aqui um 4. Porque 4 vezes nada é nada, 4 vezes nada é nada, 4 vezes 8 dá 32. Ó, beleza, ó, 0, 8, 4 menos 2, 2, 3 menos 3, 0. 28 por 8. Se você pegar 280 não divide por 8, acrescenta um 0, 2.800 por 8. Eu vou arriscar aqui um 3. 3 vezes nada, nada, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 8, 24. Então nós temos 0, 0, 8 menos 4 é 4, 2 menos 2 é 0. E agora, por fim, 400 por 800 não dá, acrescenta um 0, 4.000 por 800, 5. 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 8, 40. Ó, 0. Portanto, achamos o valor do coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito entre a caixa e o solo valerá Mi igual a 0,435. Oba! 0,435 o quê? Olha, o coeficiente de atrito é uma grandeza que a gente chama de adimensional. Uma grandeza adimensional é aquela que não tem uma unidade de medida, ela é só um número. Então, o coeficiente de atrito é só esse número, 0,435. Via de regra, pessoal, o coeficiente de atrito normalmente é um número localizado entre 0 e 1. Tá ok? Ele não é nem menor do que 0 e nem é maior do que 1. Tá ok? Essa é a ideia. Então, aqui, nós determinamos o coeficiente de atrito entre a caixa e o solo. Isso encerra a resolução do item D da nossa lista. Portanto, a questão 4, que é uma daquelas que era para vocês agarrarem mesmo nela, está resolvida. Fora a minha falha, né, de não colocar a força do homem, o resto é isso aqui mesmo, tá bem? Então, na hora que vocês forem rever esse vídeo e tentar resolver essa questão, lembrem-se de acrescentar aqui no enunciado: um homem puxa uma caixa de 100 quilos utilizando uma corda com uma força de 400 newtons. Beleza? Põe esse valor da força lá. E agora, por fim, a última questão. A questão 5, para a gente terminar o nosso encontro da noite. A questão 5 diz o seguinte: uma pessoa possui um vaso de planta em casa que fica pendurado por meio de uma corda de comprimento igual a 5 metros. Para aguar o vaso, a pessoa precisa puxá-lo, como mostrado na situação 2, com uma força F. Sabendo-se que o vaso tem uma massa de 10 quilos, represente as forças que atuam no vaso nas duas situações. Calcule a tensão da corda nas situações 1 e 2 e calcule a intensidade da força F
aplicada ao vaso pela pessoa. Nós vamos resolver cada situação separada. Então, primeiro, eu vou representar as forças aqui, ó, na situação 1, ok? Essa é a situação. Bom, reparem que na situação 1, o vaso está pendurado. Pessoal, quando uma coisa está pendurada, ela não toca no solo. Ela está acima do chão. Então, nós vamos tentar encaixar aqui, ó, nessa figurinha que representa o meu vaso, as 4 forças principais da natureza. No caso, a força peso, a força normal, a força tensão e a força de atrito. Vamos ver quais dessas 4 forças se encaixam aqui nessa situação. Lembrando que eu estou primeiro pensando nessa situação 1. Vejam, um vaso pendurado. Um vaso pendurado tem peso? Todo corpo que tem massa, qualquer coisa que tem massa aqui no nosso planeta, tem peso. Porque é puxado para baixo, é puxado para o centro da Terra. Então, o vaso, nessa primeira situação, tem peso. Então, está aqui representado o peso do vaso. Tem normal? Como eu disse, para ter normal, é preciso que a coisa esteja apoiada numa superfície. Um vaso pendurado em uma corda não está em contato com nenhuma superfície, ele está no ar. Ele está sendo sustentado apenas pela corda. Então, como não há uma superfície sustentando o vaso, não atua sobre ele a força normal. Essa força não vai existir, está fora. Pessoal, para ter atrito, também tem que ter uma superfície. O atrito nasce do contato do corpo com uma superfície de apoio. Se o vaso está pendurado, ele não está em contato com uma superfície. Portanto, não existe aqui, ó, uma força de atrito. O atrito está fora. Agora sobra então a tensão. A tensão sempre existe quando há corda. Aqui diz que o vaso está pendurado por meio de uma corda. Então existe a tensão. A tensão sempre aponta para o lado que tiver a corda. Repare que a corda está do lado de cima do vaso. Então a tensão será apontando para cima. Vejam, nesse vaso pendurado na primeira situação, nós temos 2 forças, a tensão e o peso. E repare, o peso é vertical para baixo, a tensão é vertical para cima. Então nós já temos aqui no caso 2 forças que são opostas. Em toda situação de equilíbrio, as forças opostas são iguais. Então automaticamente o peso é igual à tensão. Beleza? Na situação 1, o peso é igual à tensão. Por quê? Porque no equilíbrio as forças opostas são iguais. Tá. Eu pedi para você calcular a tensão nas 2 situações. Ora, se a tensão é igual ao peso, basta eu calcular o peso que eu acho a tensão. Então vamos achar o peso. Como é que se calcula o peso? Lembre-se, por que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso. Pão é muito gostoso. Então, o peso do vaso é a massa dele, que é de 10 quilos, multiplicado pela gravidade, que é 10, na verdade 9,8, mas a gente sempre faz 10, né? Lembrando isso. Então, o peso do vaso vale 100 newtons. Ora, se o peso do vaso é 100 newtons, concluímos então que nessa primeira situação, a tensão também vale 100 newtons. Aqui está a tensão suportada pela corda, ok? Nessa primeira situação. Bom, então, item A, represente as forças que atuam no vaso na situação 1, está feito. Calcule a tensão em 1, está feito. Agora nós vamos atacar, então, a situação 2. Bom, fechou a situação 1. Situação fácil, mais fácil. Vamos calcular a situação 2. Na situação 2 tem um inferno. O vaso está sendo puxado para o lado por uma força F e, automaticamente, a corda está tombada. Vejam que a corda está inclinada. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha só. Eu vou representar aqui as forças que atuam no vaso. Vou fazer uma figurinha aqui, ó, faz de conta que esse quadrinho aqui é o vaso. E no vaso irão atuar as seguintes forças. A força peso,
porque todo corpo que tem massa vai ter peso. Nós vamos ter, como a própria figura já colocou aqui, para o lado de cá, para o lado da direita, nós vamos ter aqui uma força F, que é a força feita pela pessoa para puxar o vaso. E diga-se de passagem, a questão pergunta quanto vale esse F. E nós temos a corda inclinada. Quando a corda inclina, a tensão inclina também. Então nós vamos ter aqui, exatamente aqui, uma força de tensão. Vejam, eu tenho aqui 3 forças agindo no vaso. O peso, a força F e a tensão. Notem que essas forças não são opostas. O oposto ao F seria uma coisa para cima. Eu não tenho. O oposto a essa força F seria uma força aqui, para a esquerda. Eu não tenho essa força. O oposto ao T seria uma força inclinada aqui nesse lugar, Eu não tenho essa força. Beleza? Então, quando eu não tenho as forças opostas, quando aparece uma força inclinada, eu vou usar o artifício da decomposição de vetores. O que eu vou fazer? Eu tenho as forças representadas, mas eu não tenho como igualar as forças opostas. Então, eu vou colocar na minha figura o meu sistema de eixos X e Y, meu plano cartesiano. Colocando aqui, vertical, o meu eixo Y, beleza? E colocando aqui, horizontal, o meu eixo X. Está aqui, X e Y. Coloquei o sistema de eixos. Para que serve esse sistema de eixo? Para mim pegar aquela força que está inclinada, decompor essa força e encontrar as componentes X e Y dela. Para que servem essas componentes X? Vocês verão que assim que eu criar essas componentes aí, nós teremos forças opostas. E aí, para que eu quero as forças opostas? Porque no equilíbrio, as forças opostas são iguais. Eu preciso igualar essas forças opostas. Então, vamos decompor aqui a tensão, porque é só ela que não está em cima dos eixos. Decompondo a tensão, eu vou criar a imagem dela em Y, vou criar a imagem dela em X, então está aqui, Esse vetor que eu estou construindo aqui, é a imagem da tensão no eixo X. Essa imagem eu vou chamar de TX. E eu tenho aqui, portanto, aqui em Y, eu vou criar a imagem da tensão em Y. Essa imagem eu vou chamar aqui de TY. Repare, a partir do momento que eu desenhei o vetor TY e o vetor TX, eu já tenho força oposta. O objetivo de decompor um vetor é você ter forças opostas. Para quê? Para igualar as forças opostas. Então eu vou igualar o que é oposto. O que é oposto nesse diacho dessa questão aqui? O oposto de para baixo é para cima. Então nessa situação, o peso é igual a TY. O oposto de para a esquerda é para a direita. Então eu tiro daqui, que o TX é igual à força F. Você iguala, o objetivo de decompor os vetores é igualar as forças opostas. E aí eu trabalho com elas, eu resolvo essas forças opostas. Agora eu vou resolver essas duas equações que eu estou com ela aqui, Beleza? Bom, eu vou resolver começando por aquilo que eu conheço. E o que eu conheço? Eu não conheço nem TY, eu não conheço TX, eu não conheço F, mas eu conheço o peso. Que o vaso é o mesmo. Então o peso dele continua valendo 100 newtons. Então, como o peso do vaso continua valendo 100 newtons, nós vamos ter aqui, que o TY, olha só que legal, se o peso é igual a TY, 100 é igual a TY. Ou seja, o TY vale 100 newtons. Achei quanto vale o TY. Grande coisa. Eu não achei nada, eu não quero saber quanto é TY. A questão me pede para calcular a força F e a tensão na corda. Agora é a hora do ângulo. Putz, nós precisamos de um ângulo aqui, para usar a linguagem do seno e do cosseno. Mas olha só que sacanagem. O ângulo agora está cá em cima, Eu vou bagunçar a minha figura e prestem atenção. Eu quero que vocês enxerguem isso. Olha, a corda,
é a minha força de tensão, tá ok? A corda é a força de tensão T, beleza? Eu passei aqui na minha figura, não em cima do vaso, mas aqui do lado, os eixos Y e X, tá ok? Tá aqui os eixos Y e aqui o X, tá aqui o X, tá aqui o Y. Agora, gente, eu vou arrumar um jeito de trazer esse 30 que tá lá em cima, vou trazer ele cá para baixo. Bom, aí eu não sei como é que tá a matemática de cada um, né? Mas eu vou falar para vocês o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Se você for bom de olho, você já percebeu que está aparecendo um triângulo retângulo aqui na minha figura. Tá ok? Que triângulo retângulo é esse? Eu vou bagunçar a minha figura, mas eu quero que você enxergue. Olha, esse tracejado aqui que está na própria figura, que eu estou riscando aqui de verde. Olha só que bacana. E essa linha aqui, ó, que é o eixo X. Se você olhar isso aqui tudo, mais o vetor tensão, você consegue aqui identificar um triângulo retângulo. Vejam, em um triângulo retângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, eu tenho um ângulo de 30. 90 mais 30 são 120 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, vai valer aquilo que está faltando para 180. Então, 90 mais 30, 120. Para 180, faltam 60 graus. Olha aqui, rapaz, achei aqui um ângulo de 60 graus. Posso trabalhar com ele? Posso. Basta colocar aqui, ó, que esse ângulo aqui vale 60 graus. Repare que o TX agora fica com ângulo e o TY fica sem ângulo. Já tem um ângulo que eu posso trabalhar com ele, com esse ângulo eu consigo usar a linguagem do seno e do cosseno. Mas imagine que eu não queira trabalhar com esse ângulo de 60. Eu quero trabalhar com o ângulo de 30 que foi dado na questão. Tem outro jeito de achar esse ângulo? Tem, pessoal. Você pode esquecer esse papo aqui de triângulo retângulo e pode fazer a seguinte molecagem. Eu vou tirar isso aqui tudo fora. Ó, tá aqui o ângulo de 30. Beleza? Eu vou manter aqui, ó, essa linha tracejada verde que eu coloquei aqui, ó. Eu vou comparar essa linha tracejada com o meu eixo Y. Tá aqui, ó. O eixo Y e essa linha verde tracejada aqui são duas linhas paralelas. E a força tensão corta essas duas paralelas. Vocês aprenderam com o professor de matemática que este ângulo que está aqui, ó, esse ângulo que está aqui e esse ângulo que está aqui, ó, eles são chamados ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos têm o mesmo valor, ou seja, eles são chamados de ângulos congruentes. Ângulos alternos internos são congruentes, têm o mesmo valor. Então, se aqui é 30 graus, aqui vale 30 graus. Só que eu tenho que lembrar que esse 30 graus está entre a tensão e aqui, ó. Então, tem um ângulo de 30 graus aqui. Desculpe, tem um barulho aqui que é uma moto. Então, o que está fazendo alguma coisa que deixa para lá? Então, eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu vou usar esse ângulo de 30. Eu quero usar esse ângulo de 30. Tá bem? Eu vou trabalhar com ele. Sabendo que eu tenho esse ângulo de 30 graus ali, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever TY e TX usando a linguagem de seno e cosseno. Reparem que o TY está com o ângulo de 30. O ângulo de 30 está tocando aqui, ó. O ângulo de 30 toca na força TY. O ângulo de 30 não toca no TX. TY está com ângulo, TX está sem ângulo. Então eu posso falar que o meu TY, olha só, vou escrever o TY. O TY é a imagem do T com o ângulo de 30 graus. Aí, ó. Olha aqui, ó. O TY está com ângulo, com cosseno. Por sua vez, o TX está sem o ângulo. Então, o TX é a imagem de T e veja aqui, ó. TX está sem ângulo. Sem ângulo é seno. Então, TX é T, seno de 30 graus. Se você pegar isso, você consegue ver que uma dessas expressões aqui, ó, é possível de resolver. Qual delas?
Note que eu sei o valor de TY, o valor de TY é 100. Então, veja, se eu substituir TY por 100, não conheço T, mas eu conheço o cosseno de 30, que é 0,87. De onde você está tirando esses valores de seno e cosseno? Nós já temos esses valores de seno e cosseno aqui nas questões anteriores, ó, ok? Você tem aqui, ó, que o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é 0,87. Isso vale, isso não muda não, pessoal. Seno e cosseno não muda não. Então, já que eu sei o cosseno de 30, eu consigo resolver essa situação. O 0,87 está multiplicando, vem dividindo. Eu pego 100, divido por 0,87, que eu acho o valor da tensão. Bom, eu não tenho como escapar dessa conta, então vou ter que fazer aqui, ó, 100 dividido por 0,87. Reparem que duas casas depois da vírgula tem aqui e aqui não tem nenhuma. Eu vou igualar as casas depois da vírgula, tiro a vírgula fora. E aí eu vou dividir 100 por 87, cabe 1. Uma vez 87 é 87. 10 menos 7, 3. 9 menos 8, 1. Esse 1 eu passei para cá para aparecer o 10 e o 9. Então sobra 13. Derruba esse 0. 130 dividido por 87, cabe 1 de novo. Uma vez 87 é 87. Vou tirar 1 daqui, 10 menos 7, 3. 12 menos 8, 4. Beleza. 43, vou derrubar esse último 0. 430 por 87. Eu vou arriscar 4, porque 4 vezes 7 dá 28. Vão 2. 4 vezes 8, 32. Com 2 dá 34. Então, vou ter aqui, ó, tiro 1 daqui para cá, 10 menos 8, 2. 12 menos 4 dá 8. 3 menos 3, 0. Por último, para terminar, vou acrescentar um 0 aqui, porque não tem mais 0 para descer. Coloco a vírgula, porque eu quero pelo menos uma casa decimal. 820 dividido por 87, vou arriscar 9. 9 vezes 7, 63, vão 6. 9 vezes 8, 72. Com 6, 78. Beleza, já bateu. Então, tiro 1 daqui, 10 menos 3 dá 7. 11 menos 8, 3. E aí, 11 menos 8, 3. Tirei 1 daqui, 7 menos 7, 0. Tá bom, vou deixar uma casa só. Então, o valor do T, o valor da tensão, será 114,9 newtons. Ó, achei o valor da tensão. Essa é a tensão na corda quando a pessoa puxa o vaso para o lado. Veja que quando a pessoa puxa o vaso para o lado, a tensão que era de 100 newtons passou a ser 114. A tensão aumentou, porque está entrando aí, né, o puxão da pessoa. A corda também vai ter que aguentar esse puxão da pessoa. Agora, eu já conheço o peso do vaso, já conheço a tensão na corda, eu vou determinar aqui, ó, uma outra força que está sendo pedida da questão, que é a força F. Mas para achar a força F, como ela é igual a Tx, eu vou ter que achar o valor do Tx, que eu já sei como calcular. Quem que é o Tx? Olha, pessoal, é só substituir os valores. O Tx será o valor do T, que eu acabei de achar. Aqui, ó, o T aqui, ó. Então, será 114,9 multiplicado pelo seno de 30, que é 0,5. Lembre-se que multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Mas aqui no caso não vai fazer a menor diferença, né? Então eu vou pegar lá, ó, 114,9 e vou multiplicar por 0,5. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 4, 20, com 4 dá 24, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2 dá 7. E 5 vezes 1, 5. Perceba, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, mais um avião. Então, vou colocar aqui duas casas depois da vírgula. Então, o meu Tx irá valer 57,45 newtons. Mas veja, se o Tx vale 57,45, o Tx é igual a F.
esse F representa a força feita pela pessoa. Portanto, a força feita pela pessoa irá valer necessariamente 57,45 newtons. Olha, cara, depois desse sofrimento todo, nós sabemos a tensão que age no vaso quando ele é puxado pela pessoa, e sabemos agora qual foi a força feita pela pessoa para puxar o vaso para que ela pudesse aguá-lo. Então, isso tudo, essa tranqueira toda, beleza? É a resolução da segunda situação desta questão de número 5. Tá ok? Tchau, boas férias para todos. Desejo a todos muito descanso, muita tranquilidade, muita paz. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.